O que você tem feito com seus dons, com os talentos que você recebe, com os presentes de Deus na sua vida? Frutifique! Hoje a gente vai ver a parábola do dinheiro emprestado, onde Jesus começa expondo. Havia um homem muito ilustre e ele foi para um país distante para ser investido de realeza para depois regressar. Aí ele separou 10 servos deles e deu 10 minas. E minas era como se fosse moedas, dracmas, né? Uma mina correspondia a 100 moedas. Então cada um dos servos recebeu 100 moedas, 100 dracmas, e ele pediu para que negociasse. Se não fosse isso, né? Negociasse, que fosse trabalhada essa mina que foi recebida enquanto ele estivesse fora. E ele sabia que ali, e Jesus fala, que todos ao redor odiavam esse homem ilustre e não queriam que ele fosse rei. Mas mesmo assim, alguns servos foram o quê? Fiéis nas pequenas coisas e trabalharam a mina que receberam, negociaram. E aí, esse homem ilustre volta depois da sua realeza e vai e chama os seus servos para saber o que é que eles fizeram com a mina. E aí vem o primeiro servo e apresenta: Senhor, está aqui a mina que me destes, rendeu mais 10 minas. Gente, de uma mina rendeu 10. E aí esse homem fala o quê? Muito bem, servo bom, porque fostes fiel nas pequenas coisas, receberás o governo de 10 cidades. Gente, para um pouquinho para pensar. Ele deu apenas 100 moedas, 100 dracmas, para que aquele homem pudesse trabalhar com elas. E ele multiplicou por 10 vezes mais. E este homem viu o resultado, a fidelidade na pequena coisa, naquelas moedas, naquele dinheiro. E percebeu que era possível o quê? Governar não é uma cidade. Ele deu 10 cidades na mesma proporção do que ele conseguira trabalhar. Gente, é muita responsabilidade. Se é fiel no pouco, será fiel também nas grandes coisas. E isso a gente precisa também perceber no nosso redor. A pessoa que é fiel a você, ela vai ser fiel também nas pequenas, vai ser fiel também nas grandes. E como é que você tem sido grata a essa pessoa? Assim como Jesus está falando, elogiando, afirmando e retribuindo. É claro que a retribuição jamais será como a de Jesus, né? Um pouco que faz, recebe 10 cidades para governar. E 10 na Bíblia significa o quê? Totalidade, o todo, muita coisa. Então, com Deus já é abundância. Mas o que a gente tira desse exemplo aqui? Essa fidelidade, a capacidade de afirmar, elogiar e ser grato e retribuir essa fidelidade. E aí, o que você tem feito com as pessoas que são fiéis a você? E você? O que você tem feito com as minas, com os talentos, com os dons que Deus tem dado a você? Tem multiplicado? Apareceu o outro servo e ele tinha apresentado: Senhor, está aqui essa mina que o Senhor me deste. Eu consegui fazer mais 5 outras minas. Então quer dizer, 5 vezes mais. E ele recebe também 5 cidades para serem governadas por ele. Responsabilidade, gratidão, abundância de amor diante dessa fidelidade. E aí vem um outro servo e fala aqui: tá aqui a mina que me destes, embrulhada no lenço. Eu guardei ela porque tive medo, porque sei que és um homem rigoroso, que ceifa onde não semeastes. Gente, como é essa visão aí? Como é diferente daquele homem que dá em abundância governos e tudo mais? Aqui ele está vendo um homem rigoroso, um homem que causa medo. Que homem é esse? Parece tão distinto daquele outro, não é mesmo? Pois é, e aí este homem vai e fala: por tuas palavras eu te julgo, servo mau. Não adianta, gente, com Jesus, ficar o quê? Contando historinhas, desculpinhas. Eu guardei embrulhadinho, pode até colocar lacinho no lenço. Mas com Jesus, com Deus, não adianta. Não tem desculpa. Qualquer desculpa que você possa dar, mesmo que seja por medo. Por que teve medo? Me lembra a passagem lá de Adão, diante do pecado, o que ele fez? Ele foi o quê? No paraíso, pecou, ele passa o quê? Diante da nudez, ter vergonha e se esconder da voz de Deus. Por quê? Medo pelo pecado. Toda preguiça,
toda omissão, tudo que possa levar a um pecado, vai fazer você ter medo e infelizmente ter uma visão distorcida de Deus. E te paralisa de exercer tantos dons e talentos que Deus te empresta através do Espírito Santo. E isso vai, infelizmente, ter consequências desastrosas na vida dessa pessoa que é omissa e preguiçosa com os talentos, com os dons que Deus dá. Por quê? Porque aqui Jesus fala, poderia ter colocado no banco, porque quando eu voltasse teria juro. Não tem desculpas, não tem historinhas, isso é autossabotagem. Pare de se autossabotar se você também está omisso, está parado, não trabalha os seus talentos, talento de falar, talento de proclamar, talento de acolher. Para de ficar sentado em banco. Você precisa exercer os seus talentos, suas virtudes no amor, porque foi para isso. Você é um missionário em Deus. Precisa negociar os seus talentos, trabalhar os seus talentos, multiplicar, porque receberás governos, o governo de si mesma, líder de si mesmo, governo de uma família, por capacidade de governar a sua casa, governar diante de um trabalho que você precisa, de um ministério que você precisa. E aí, por que isso vai se multiplicando? Porque aqui Jesus, através da parábola, fala, tire a mina dele, toda a mina dele, e dê àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem, lhe será dado, e a todo aquele que não tiver, lhe será tirado até aquilo que ele tem. Então, minha gente, a gente vai vendo isso facilmente diante de pessoas que têm aquela decisão por Deus, pessoas que às vezes tímidas começam dentro da igreja, que não sabem nem conversar, na hora que vê ela tá ali no grupo de jovens, tá ali assumindo liderança, tá assumindo grupo, pastoreio, ela já tá ali fazendo liturgia, já tá ali pregando a palavra e vai crescendo cada vez mais os seus dons. Não imagine aquela pessoa que ela já está lá desde o primeiro momento. Ela vai crescendo os seus dons e talentos mediante todo o trabalho e ação, amor com aquilo que foi emprestado de Deus. Então todo aquele que tem, lhe será dado ainda mais. E aquele que não tem, infelizmente, lhe será tirado tudo. Por quê? Porque é um preguiçoso, porque é uma pessoa omissa. Marla, mas omissão não é pecado fazer o mal, mas a omissão também, a gente tem consequência. Ficar parado com tantos talentos que Deus te dá, com a verdade que Deus te revela através da palavra, através de tantos ensinamentos, gente, precisa disseminar. Somos missionários, chamados a sermos discípulos e apóstolos de Jesus, para poder o quê? Disseminar esse reino de amor. Jesus é uma bênção e dispõe a emprestar para nós, o Espírito Santo, todos os dons e frutos para que a gente possa exercer aqui na terra esse chamado que Ele nos dá, a santificar-nos, a amar uns aos outros como a Ele mesmo. O que você tem feito com o que Deus tem lhe dado? Com as virtudes, com os talentos, com os dons. Semeie, frutifique, negocie, trabalhe, que com certeza receberás governos na sua vida. Que você possa estar acolhendo isso, e se isso fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, coloque aí a sua oração, e que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família.